Senhoras e senhores, o Santos acaba de anunciar a demissão de Edu Dracena e de Fabian Bustos do seu quadro de funcionários. Não vejo injustiça, vejo acertos. Seria hipócrita de minha parte falar o contrário, afinal de contas, vocês assistiram ao meu pós-jogo direto da Vila Belmiro, logo após o vexame, o maior vexame da história do Santos, contra o Deportivo Táchira, em que eu falei que um, obviamente, ia cair e que o outro deveria. O Santos não me ouviu, obviamente, não é isso, mas seguiu os meus pedidos, pelo menos o meu gosto bateu com alguém dentro do Santos. O técnico merecia cair, o dirigente fez péssimas contratações também. Ambos estão fora e, na verdade, você está vendo esse vídeo no momento do anúncio, mas eu estou gravando na madrugada. Eu acabei de chegar da Vila Belmiro aqui em São Paulo e estou gravando porque meu parceiro de resenha santista, Murilo Tauro, cravou em seu Instagram que o anúncio foi feito depois, mas já na madrugada já estava decidido que ambos seriam demitidos pelo Santos. Então estou gravando para já deixar prontinho assim que o anúncio foi feito. E tenho vários comentários a fazer, vários comentários. O primeiro, inclusive, é sobre o mercado de transferência da bola. Sim, eu vou falar para você baixar um futebol aqui, mas sim, porque o motivo é, com a saída do dirigente responsável por péssimas contratações, a gente espera que venha um dirigente responsável por ótimas contratações que solucione os diversos problemas do Santos em campo. Não é só o técnico que é o problema, e lá no futebol você fica de olho no mercado de transferências que abre no dia 18 de julho. Então daqui até lá, todos os botões saem no futebol e depois as confirmações também. Saiu lá, você recebe a notificação, espera uns minutinhos que vai ter vídeo gravado e você recebe a notificação aqui do Eu Vim de Santos. Enquanto isso, você recebe essa notificação, a notificação da demissão de Edu Dracena e da demissão de Fabian Bustos. Acho acerto. Em ambos os casos, começarei com os comentários sobre Bustos. Achei uma boa aposta. De novo, não vou ser hipócrita de falar que não, erro lá desde o começo. Não, foi um acerto, foi uma busca interessante. Mostra que essa diretoria, mesmo com vários erros, tenta fazer o Santos ser um clube mais moderno. Já que não tem dinheiro, você tem que acertar em outros pontos. Técnicos mais inteligentes que os comuns brasileiros, como o Palmeiras faz com o Abel, como o Flamengo fez no auge dessa geração lá com o Portuga, o Jorge Jesus, enfim. E é o meu gosto pessoal, nunca escondi. Para mim tem técnicos muito mais capazes fora do país do que no país. Mas o Bustos, apesar dos bons trabalhos anteriores, principalmente, claro, no Barcelona, semifinalista da Libertadores, e que eliminou o Santos em 2021 também na competição continental, a principal e não a sul-americana, que o Santos conseguiu dar vexame, o Bustos não deu certo aqui. E não deu certo, claro, também por causa do elenco, mas dentro de campo por cometer erros muito crassos. Você pode voltar na minha análise da contratação dele, que foi feita bem no dia, e eu trouxe imagens, trouxe comentários, pelo menos, sobre como ele com o Damian Dias jogava de um jeito no Barcelona. Eu acho que eu tenho 2 vídeos sobre o Bustos e a chegada. Acho que tem uma análise específica sobre o Barcelona. Vale a pena dar uma procurada se você quiser. E nesse momento em que eu cito o Damian Dias e o Barcelona, eu trago táticas que o Santos utilizou. Eu lembro especificamente de uma do volante lançar direto para o ponto. O Rodrigo faz isso com o ponta esquerda, usualmente até o Lucas Pires subindo, que não é tão ponto assim, mas enfim, com alguém aberto lá do lado oposto. O Santos faz muito, o Santos buscava com ele o tempo inteiro o Ângelo. O Santos jogou mais pelos lados do que centralizado, o que é algo que eu cantei a bola lá na análise do Bustos. Mas eu também falei que ele jogava lá com um meia, que é o Damian Dias, que arrebentou com o Santos, inclusive em 2017 e 2021. 2 vezes. E aí ele abdicou de ter o meia aqui. Eu falei ontem no pós-jogo sobre como a diretoria aparentemente pressionou o argentino para ele escalar o meia, e aí ele escalou o Bruno, e o Bruno não jogou no meio. Nem na partida em que supostamente havia um meia escalado, ele jogou de meia. O Bustos desistiu de ter meia no Santos. Claro, não haviam várias opções. O Goulart não é meia, nem jogador, mas enfim. O Batistão não é meia, armador. O Pirani parou de jogar bola e foi emprestado. O Bruno Oliveira, coitado, foi botado numa fogueira. E o Bustos colocou vários meninos na fogueira. Até tinha esquecido desse detalhe na minha anotação aqui. Na minha anotação aqui, perdão. Fogueira. Vou voltar nisso. Mas ele abdicou. Aí o Bruno foi escalado errado, sendo meia, ele não foi meia. Né? Então o Bustos errou muito nas escalações. A insistência no 4-2-4 também mostrou uma falta de variação tática. Eu citei esse jogo contra o Palmeiras no Paulista, que se não é a estreia, tipo o segundo jogo do Bustos, quando o Santos perde 1-0 lá no Allianz, não é o jogo da Vila.
E o Santos jogou com 2 zagueiros e o Kaique de primeiro volante à frente da zaga. Isso nunca mais foi visto. Não é que precisava ser vista essa formação. Deveria, inclusive contra o próprio Palmeiras, contra o Flamengo, lá em Minas contra o Galo, contra times claramente melhores, o Santos deveria ter arriscado mais isso. Não arriscou. O problema é que a gente não viu nenhuma outra variação. Ele chegou fazendo coisa diferente e desistiu. Passou a jogar eternamente nesse 4... Eu não gosto nem de falar 4-2-4, mas vamos tentar simplificar, que é isso, com 4 caras lá alinhados. Isso eu sempre mostrei nas análises táticas. Usualmente o Ângelo e o Braga, o Julio, Batistão, o Goulart e o Marcos Leonardo Barrangulo. O tempo inteiro, digo barra porque tem as trocas, tem jogos da Sul-Americana com mais reservas e tal. Usualmente o Santos fez isso. E o tempo inteiro. Contra o Palmeiras na Vila, não vai dar pra encarar, vai jogar assim. Flamengo, vai jogar assim. Juventude, vai jogar assim. Dos bons e dos ruins, ele manteve a mesma tática. Isso é muito complicado. As variações que ele fazia era só de substituições. E aí ele teve 0 critério. Claro que você não precisa fazer as mesmas substituições todo jogo. Mas critério, um jogador ressurge depois de meses parado e entra em jogo decisivo. Ele fez isso com o Bruno Oliveira, ele fez isso com o Sanches, ele fez isso com o Lucas Barbosa. 3 jogadores que foram afundados no banco, eu nem estou discordando disso. Eu acho que tirando o Bruno Sanches e o Lucas mereceram em determinado momento realmente não terem chances, mas você não volta com caras que estão afundados no banco num jogo decisivo, numa fogueira, numa situação de salva o time aí, meu filho, porque eu estou perdido. Isso não se faz. Isso não se faz. Substituições aleatórias, de colocar de novo ponta ponta esquerda na lateral direita, de tirar um centroavante e botar... Tirar um centroavante não, desculpa. Tirar um ponta e botar um centroavante na ponta, como ele faz com o Juan constantemente. Coisas que a gente olha e não entende por que foram feitas, né? De tirar um atacante e jogar com 3 volantes sem meia. Essas substituições muito aleatórias, muito sem sentido. Sempre as mesmas posições, não mudando especificamente a tática do time, a não ser os momentos de 3 volantes, mas não encaixando contra o que o rival está apresentando. Contra o Flamengo, para que botar o Juan e o Goulart? Qual foram as funções? O Goulart entrou quando o Santos estava empatando com o Flamengo. Ele entra antes de tomar o 2-1. Né? Por quê? O que ele mudou ali de tática? Nada. Não era melhor dar uma controlada no jogo contra o Flamengo? Tanto que quando entram as estrelas como o Gabigol e a Arrascaeta, eles acabam com o Santos em 2 minutos. Dá uma controlada, tenta mudar, tenta fazer uma variação. 0 critério nas substituições. Não consegui entender. Fogueira, vamos voltar nessa da fogueira então. O Goulart, o Angulo e o Julio, vou incluir o Julio agora, 2 deles, Angulo e Goulart, são os maiores salários. 2 deles foram pedidos específicos do Bustos, então Angulo e Julio. Os 3 sumiram nos jogos decisivos. O Julio até começou essa sequência de jogos decisivos com o titular, então ele estava nos jogos contra o Corinthians, enquanto o Angulo e o Goulart simplesmente não entraram nesses jogos. Eu nem acho que isso seja a péssima ideia. Ambos são ruins e não precisam jogar mesmo. Tanto que o Goulart jogou contra o Táchira e deu ruim. A questão é, se eles são jogadores de 500 mil, num jogo grande eles precisam chamar essa responsabilidade e honrar essa responsabilidade, não perder pênalti, né? Em vez disso, o Juan foi colocado no 4-0 quando já estava 4-0. O Ângelo é substituído todo o jogo com 10, 15 minutos do segundo tempo para parte da torcida achar que a culpa é dele. O Lucas Barbosa entra só em jogo desesperado como foi contra o Lacaleira e como foi contra o Táchira. O Sandri é sempre sacado do time titular, eu nem acho que tá errado, não tá jogando nada. Mas entra contra o Lacaleira, e é ele que dá o passe pro Barbosa, inclusive. E entra ontem contra o Táchira. Assim, o Pirani só entrava em jogo... Isso é pesquisa, eu pesquisei. O Pirani só entrou em jogo que você não estava perdendo ou empatando. Por que esses meninos não são colocados na hora boa? São colocados na hora ruim? Aí o Santos perde ou é eliminado, parece que a culpa é dos moleques, porque são eles que estão em campo. Claro que também é, afinal de contas eles jogaram e não conseguiram a vaga. Mas cadê os experientes para chamar a responsabilidade nessa hora? O senhor Goulart e o senhor Angulo, com seus 40 anos de carreira e bolso muito cheio, precisam estar em campo nessa hora. Porque aí, se é eliminado, a gente fala, são os experientes. Não a base, que é o futuro do time, inclusive financeiro. Você vai queimando esses meninos, o valor deles vai caindo e o Santos continua pobre, porque nem vender bem vai conseguir.
Porque está perdendo dinheiro, já que eles estão se queimando em campo. Então o senhor Bustos foi péssimo nessa questão. E ainda para piorar, usa uma muleta irritante, que é a muleta da arbitragem. Vocês sabem que eu odeio falar de arbitragem. Toda vez que eu vou falar de arbitragem, eu pontuo que eu odeio falar de arbitragem. O senhor Bustos ama falar de arbitragem. Pra mim, essa é a pior muleta da história. Ah, porque anularam o gol contra o Ceará, no VAR, o Santos poderia ter 3 pontos. 2 pontos a mais, venceram 3 pontos. Fato. Vai lá e faz o gol, meu filho. Tá 0x0. O jogo continuou 0x0. Tem mais meia hora de jogo pro Santos fazer gol. Não fez. Né, seu Angulo? Ah, mas contra... Qual outro jogo que a gente foi prejudicado? Sei lá, não marcaram um pênalti aí. Vai lá e faz o gol. Ah, mas o árbitro contra o Táchira expulsou o jogador e enrolou e não deu acréscimos. Vai lá e faz o gol. Não dá pra culpar a arbitragem se o seu time não faz gol. O Santos não ganhou de um time na Venezuela. O Santos não ganhou do Banfield com 2 a menos. Contra o Banfield, o juiz ajudou. O juiz falou, Santos, faz. Eu tirei 2 caras deles. Não fez. Não dá pra toda a coletiva ir lá falar de arbitragem. Ah, mas contra o Palmeiras, o Batistão... Não... Vai lá e faz o gol. Ou não toma, né? Gol de bola aérea, porque toma gol de bola aérea rodo. Ah, mas tomou 4 do Corinthians, gente. Com a mesma jogadinha. Eles iam até a linha de fundo, os seus laterais são ruins, toca pra trás, a zaga tá perdida, gol dos caras. Aliás, falando em laterais, ele não solucionou nenhum problema na lateral, né? Acho que esse, inclusive, é um bom momento para passar pro senhor executivo de futebol, esse. Glória a Deus. Porque o senhor Bustos volta com o Felipe Jonathan, sabe Deus do quê? Coloca o atacante na direita, insiste no Matos, insiste no Auro, mas também tem que insistir, porque não tem outro. O seu executivo não contratou. O seu executivo de futebol, chamado, em outras palavras, mas por mim é por essa palavra, de estagiário pelo presidente André Azueda, live no UOL, tá lá entrevistado, tá no site do UOL, no YouTube do UOL, sei lá, tá lá no UOL. Eu tava assistindo ao vivo. Lucas Mussetti e Gabriel Abrino perguntaram sobre Edu Dracena. Rueda falou, ele está aprendendo enquanto está no cargo. O Santos contratou um ex-boleiro para um cargo para o qual ele não tem capacidade. Ele fez contratações péssimas. Repito, o Bustos pode ter pedido Angulo e Ruro. Erro. Quem assina não sou eu. Quem assina é o Edu Dracena e André Azueda. A assinatura do contrato é deles, não é minha. Quem contratou Ricardo Goulart por 500 mil depois de tomar um não do Natan? Tomou um não do Natan. Edu Dracena, chamou o parça. Quem contratou o William Maranhão? Não sou eu que assino o contrato. Edu Dracena e André Azueda assinaram o contrato. Quem contratou o Auro? Edu Dracena assinou o contrato, não fui eu. Não tem contratação boa. Qual a contratação boa dele? Tentando pensar aqui. O Maicon, ok. O Fernandes, ele assina o contrato, mas não foi ideia dele, né? A gente sabe que não foi ideia dele, foi do pessoal de scout. Ele vai viver do Maicon? Todo respeito ao Maicon, inclusive fez falta ontem. Não dá pra você viver disso. O Dracena pode ter sido útil quando ele chegou, que foi no dia do jogo contra o Fluminense, foi 3 dias, 4 dias, sei lá, depois da derrota para o América, quando o Santos, todo mundo achou que, enfim, não ia ter mais reviravolta no Brasileiro do ano passado. Ele pode ter chegado no vestiário, descido além de todo mundo e feito o time ganhar do Fluminense. Pô, show, super assino, me falaram que foi isso, eu acredito e tá tudo bem. Legal, mas então, se ele é o motivacional, se ele é o cara que vai motivar esse elenco, se ele vai lidar no dia a dia com o elenco que já existe lá, você precisa ter outra pessoa para contratar, para ser o responsável por isso. Pode ser um assistente do Dracena, pode ser alguém acima do Dracena, pode ter o mesmo cargo, o mesmo salário, o mesmo nome de cargo. Não importa. Mas você não pode deixar um cara inexperiente num time em que dentro dessa gestão lutou 2 vezes contra o rebaixamento no Paulista e uma no Brasileiro. Seja 3, eu não sou tão ruim de matemática assim. 3 vezes você lutou contra o rebaixamento. 2 vezes você sequer passou de fase no Paulista. 2 vezes você teve eliminações vergonhosas na Sul-Americana. Táchira é do ano passado. Eu não esqueci do Santos não chutando ao gol contra o patético Libertad no passado. O Santos não consegue avançar na Copa do Brasil. Mais um ano em que não passa das oitavas. Nem lembro que fase caiu ano passado contra o Atlético Paranaense, se não me engano. Mas foi por aí também. Não passou de fase na Libertadores. Caiu de fase na primeira fase da Libertadores do ano passado. Eu não sou, e acho até infantil,
Ah, mas vocês estão defendendo o boleto aí. Não pagou o boleto. Não, acho que isso é um papo bobo, tem que pagar. O Santos ia tomar um transfer ban outro dia. Muita gente tem memória curta. Eu faço questão de lembrar. O Santos ia tomar um transfer ban porque não pagou ninguém que contratou. Tem que pagar as dívidas, tem que tentar se acertar. Não dá para abdicar do futebol. O Santos está normalizando passar vergonha. A gente está passando tanta vergonha que está achando normal. Minha função aqui é lembrar que não é normal não. E não é normal, tem que ser cobrado e quem é ruim tem que ir embora. Se a gente falou que o André Mazuca era péssimo no que fazia, e era, a gente tem que falar que o senhor Edu Dracena é muito ruim como dirigente de futebol. Porque ele nunca foi. Se eu falo que, sei lá, que o Elano, que talvez seja anunciado depois, não vai saber, não quero nem zicar. Se o Elano, na minha opinião, ainda não pode ser técnico do Santos porque precisa passar por outros times de nível melhor que Ferroviária e Inter de Limeira, eu preciso falar que o dirigente de futebol não pode assumir o Santos, ainda mais numa crise, sem ter passado por outros clubes. Ele nunca teve essa função. No Palmeiras ele tinha um cargo figurativo. Tava ali, tava lá no rolê. É quase o chulapa dele, se a gente não sabe o que faz. Não tem por que contratar o Dracena. Contrataram, deram carta branca, palavras do presidente. E aí a gente vai viver aí com o William Maranhão 3 anos de contrato, com o Julio acho que até o meio do ano que vem, o Angulo por aí também, com o Goulart até o fim do ano que vem, né? Com o Auro é o cabeceiro pelo menos. Ser boleiro, ser do mundinho, do métier do futebol, não te dá talento para ser dirigente. Ponto. Eu sei lá. Tem mais gente para sair. É isso que eu quero completar aqui. Tem mais gente que precisa sair. Claro, o primeiro nome precisaria ser o nosso querido Ricardo Goulart. É um jogador que não pode mais entrar em campo com a camisa do Santos. Não pode. Não pode. Se domingo Ricardo Goulart entrar em campo com a camisa do Santos, tem que mandar a diretoria inteira embora. Não pode. Meu medo é, chega um novo técnico, ele vai querer colocar esses jogadores porque o Santos paga caro por eles. Eles, Goulart, Angulo, Julio, todas essas coisas aí que a gente pretende não ver mais. Meu medo é esse. Enfim.